A gente fala de segurança no modo de dirigir, no cuidado que você tem que ter com o seu carro, mas segurança é essencial em qualquer situação. Quando o assunto é a prática esportiva, o uso de equipamentos de proteção é indispensável. Para falar um pouco sobre os cuidados bucal e dentário durante essas atividades, eu recebo o cirurgião dentista, o Dr. José Olavo Mendes. Muito bem-vindo, Dr. José Olavo. A gente agradece a sua presença. E aí, Júnior, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo aqui ao programa Os Donos da Bola. Né? A gente sempre sabe que quando vai praticar atividade física, se vai jogar bola, coloca uma caneleira. Se vai pedalar, coloca um capacete para ter o cuidado com a segurança. E com relação aos dentes, quais são os cuidados que nós temos que ter em relação ao cuidado com os nossos dentes na prática esportiva? Boa tarde. Sim, Júnior, boa tarde. O prazer está muito grande estar aqui na Band, no seu programa. É muito importante esse tema porque a prevenção, como você disse, é importante em todos os aspectos da nossa vida. E na prática das atividades esportivas, é muito importante que seja protegido os dentes também. Então, foi muito pertinente esse convite seu para a gente poder quebrar alguns dogmas em relação ao que usar em cada atividade esportiva e as diferenças entre as placas de proteção. E tem diferença, doutor, do atleta que vai praticar o boxe para o atleta que vai jogar o futebol? Existe uma diferença das placas para quem vai para a academia, Existe uma diferença muito grande, eu vou pegar aqui para você ver. Pode até ficar. Então, basicamente assim, Júnior, a primeira grande diferença está entre os tipos de placa. Existem basicamente 3 tipos de placa, sim, certo? Uma placa de proteção de esportes de alto impacto, como o boxe, o rugby, o futebol e assim por diante. Uma placa de proteção para o bruxismo, que é o hábito de apertar ou ranger os dentes. Então, a placa do bruxismo é uma placa de acrílico rígida, certo? Uma placa dura, que é usada à noite para dormir. Então, esse é uma espessura aí de 2 a 3 milímetros, tá? Nós temos uma outra placa, que é uma placa de clareamento. Né? Que o paciente, é mais fina. Sim, o paciente faz o clareamento a laser no consultório e depois faz o clareamento caseiro. Mas não serve para nada, para bruxismo? Não serve para proteção. Essa placa é uma placa de acetato de 0,2 milímetros, que não pode ser usada para proteção do esporte e não pode ser usada para o bruxismo, certo? E o que interessa a gente aqui, no caso do seu programa, é as placas de EVA, que é as placas de borracha, que tem várias espessuras, varia de 4 a 6, 7 milímetros. Conforme a modalidade, né? Conforme o impacto do esporte. Por exemplo, o rugby, o boxe, o jiu-jitsu, você tem que usar uma placa mais grossa. E o que é importante, Júnior, essa placa pode ser encontrada, por exemplo, nos Estados Unidos, em farmácia. Então, o paciente vai lá, compra essa placa, modela na água quente e faz a placa. Essa placa não fica tão precisa. É importante dizer a você, espectador aí, você que pratica esportes, que essa placa tem que ser, qualquer uma dessas 3 placas, ela tem que ser personalizada. Ou seja, todos os dentistas estão preparados, né? Aqui de Campo Grande também os dentistas e os técnicos, para fazer para você ou uma placa de bruxismo, ou uma placa de clareamento, ou uma placa de proteção do esporte, que é uma placa de borracha, que tem várias espessuras, né? É uma placa que ela tem uma certa maleabilidade, mas ela protege do esporte de alto impacto. Então, ela deve ser personalizada. Você vai no seu dentista, ele vai te examinar, vai fazer um molde, vai fazer o molde da mordida, ela vai se encaixar nos dentes e quando você fechar a boca, ela vai se encaixar perfeitamente. Principalmente quem pratica esporte de alto rendimento. Porque você não pode estar preocupado lá desempenhando a sua atividade esportiva e a placa está saindo, está caindo. Por isso que ela tem que ser personalizada. Personalizada porque ela fica bem encaixada na boca da pessoa, né? Isso mesmo. Pessoal, é muito importante você consultar o seu dentista e ter o cuidado com os seus dentes. É importante demais, inclusive também no sono, no momento que você vai dormir, para quem sofre de bruxismo, mas às vezes sofre e nem sabe. Né? Exatamente. Vai tendo aquelas microlesões, né? Lá, daqui 2 ou 3 anos, está muito mais sério do que... Que vai aparecer os sinais e sintomas e o dentista também está preparado para diagnosticar esses sinais e sintomas do bruxismo, ou a placa de clareamento, ou que espessura da placa de proteção do esporte. Doutor, agora mudando de assunto, antes do senhor se tornar dentista, o senhor foi jogador de futebol, jogou pelo Linense, profissional, craque de bola. Acho que você não era nem nascido ainda. Como começou isso? Sair do futebol? Eu saí de casa com 14 anos de idade para jogar nas categorias de base do Araçatuba em 82. Aí joguei 82 e 83 nas categorias de base do Araçatuba.
Aí, em 85, eu fui pro Linense, passei lá em Lins, na Faculdade de Odontologia. E aí peguei uma carta de apresentação do técnico do Araçatuba e fui jogar. Joguei 2 anos no profissional no Linense, 85, 86. Disputava a intermediária, eram 4 divisões. 4 divisões. Então, durante 2 anos, eu dividi lá a escola e os campos de futebol. Craque de bola, doutor, obrigado pela vinda. Tamo junto, meu amigo. Agradece aqui. Obrigado. Estamos de portas abertas. Isso aqui já tá bom. senhor. Um abraço. Doutor, obrigado. Parabéns. Ó, proprietário da Ijon, nosso grande patrocinador aqui no programa Donos da Bola, doutor José Olavo Mendes, tá bom?